Oi, Bruno, tudo bem? Aguardando aí que o Instagram tá avisando o pessoal, né, que a live tá começando. Enquanto isso, a gente vai mandando o aviãozinho aí pra todo mundo se conectar com a gente. Boa noite, Priscila. O pessoal tá entrando. Boa noite, Pri. Patrícia, boa noite, bem-vinda. Enquanto o pessoal tá entrando aí, vamos mandar o aviãozinho. O pessoal que já entrou, né? Eu já mandei aqui um monte, convidando o pessoal. Vamos começar então. Eu sou Amanda Dourado, sou terapeuta e coach, para quem não me conhece. E mais uma vez aqui numa quarta-feira a gente está no Cuidando de Você, né? Que é a live onde eu convido uma pessoa, um profissional diferente para falar um pouquinho sobre como a sua profissão pode ajudar no cuidado com a gente mesmo, né? Como a gente pode se cuidar, como a gente pode viver melhor. Então já tivemos aqui vários assuntos diferentes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? A ansiedade é a palavra da moda, né? Todo mundo tem, ou já teve, ou conhece alguém que sofra de ansiedade. Então, o Cuidando de Você hoje convida o hipnoterapeuta Bruno Melo. Vou convidar o Bruno aqui para conversar com a gente e ao longo do tempo, né, vou fazendo algumas perguntas para ele, ele vai respondendo e sobrando um tempinho, eu vou fazendo as perguntas que vocês forem deixando aqui pra gente, tá bom? Vou convidar o Bruno agora. Ele vai entrar para bater um papo com a gente sobre ansiedade. É só aguardar o Bruno chegar e a gente começa esse bate-papo. Bom, já mandei o convite, o Bruno tá entrando aí. Enquanto isso, vamos convidar as pessoas. Opa! Boa noite! Boa noite, Bruno, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E esse pessoal aí, estão todos bem? Me escutou? Eu escutei, não sei se o Ah, pessoal aí tá respondendo. Ninguém ah, respondeu ainda não, mas deve estar todo mundo bem, né? Todo mundo ansioso aqui para nossa conversa, Bruno. nossa, que coisa boa! E aí, alguém tem alguma pergunta? Será que o pessoal tá animado assim para saber, para entrar nesse mundo da ansiedade? Olha, eu reservei muitas perguntas, Bruno. Acho que eu tô mais ansiosa que todo mundo aqui, Nossa, hein? a Nilvanda aí é uma amiga nossa que acabou de entrar aí. Boa noite, Nilvanda. Boa noite, Nilvanda. Coisa maravilhosa. Hoje o Então, Bruno, dia eu disse. bem-vindo. Ah, Oi? desculpa. Não, eu Não, eu ia te dar as boas-vindas, né? ah, Agradecer aqui a tua presença no Cuidando de Você e pedir para você se apresentar um pouquinho antes da gente começar aqui o nosso assunto do dia. Pedir para que você se apresente. beleza. Bom, pessoal, me chamo Bruno Melo, né? Sou hipnoterapeuta clínico, Inner, e
Estou me especializando nessa área da ansiedade e eu trabalho focado em 3 temas: ansiedade, depressão e emagrecimento. Só que eu estou focando muito na ansiedade porque estamos, né, Amanda, estamos vivendo em um mundo que realmente ele está entrando nessa vibe da ansiedade. Muitas pessoas dizendo que, eu tenho ansiedade, já não é uma novidade. Já não é uma novidade para você, em cada esquina, você tem uma pessoa que diz, eu sou ansioso. 70% aliás, 90% das pessoas que eu atendo já chega com esse diagnóstico, né, na cabeça. Eu tenho ansiedade. Entendeu? Então é isso. Sou uma pessoa maravilhosa, gente. O Ai, Bruno é assim, sempre com esse alto astral. tem que ser, tem que ser. E o negócio aqui é acelerado. É, isso aí. Vai falar mais alguma coisa? Eu posso começar aqui com o meu questionário, Pode Bruno? começar. Você pode começar com seu questionário aí, com suas perguntas. Espero que tenha muitas, né? Aí nossa amiga, a Olha, doutora Luciene, entrou Patrícia também também. entrou. Bem-vinda, Patrícia. Boa noite. Pessoal, vocês podem ir convidando o Nossa, pessoal aí a partir desse aviãozinho. Vamos chamar mais gente aqui para saber isso, desse assunto tão, né, tão citado, tão falado hoje em dia. com É... certeza. Bruno, então fala pra gente aí um pouquinho o que que é ansiedade. Ansiedade é uma doença? Como que a gente diagnostica, né, a ansiedade? Fala aí pra quem não sabe. Tá, ansiedade, mas ansiedade é o quê? É um sentimento? É uma doença? Explica aí pra gente, vai. Bom, vou começar dizendo aqui que hoje eu não vim trazer absolutamente nenhuma fórmula secreta para você sair da ansiedade, nenhuma fórmula, nada. Eu vim trazer para vocês o que realmente dá certo e o que é realmente a ansiedade, né? Bruno, como você pode falar assim? Eu vou até dizer, gente, vocês podem ficar tranquilos quanto à ansiedade. Hoje a gente pode até dizer um graças a Deus porque a gente tem ansiedade em nossa vida. Todos nós temos ansiedade em nossa vida, entendeu? Porque ela é um estímulo para nos proteger de algo que possa acontecer. Agora, ela só passa a ser uma doença quando ela está vindo com muita constância e ela começa a atrapalhar a sua vida. Agora, quando ela vem só em pouco tempo, naqueles intervalos, né? Imagina nossa vida sem esse tempero que é a ansiedade. Por exemplo, quando você fosse viajar, você não teria aquele ânimo de viajar. Nossa, eu vou viajar. É verdade. Agora, quando você tá com aquela ansiedade de viajar, você fica, será que vai ser bom? Nossa, eu vou conhecer aquele lugar Verdade. maravilhoso. Será que é bonito, rapaz? Então, a ansiedade É verdade. normal é isso. Então, é a que todo mundo deve ter, certo? Que não é uma doença. Agora, quando passa a ser uma doença, que chamamos de transtorno ou distúrbio, tudo a mesma coisa, é quando ela vem com constância, né? Vem uma série de sintomas e eu creio que você tem essa pergunta mais para frente sobre os sintomas da ansiedade que nós vamos abordar mais É. para frente, certo? E a ansiedade é isso. Tem duas partes. Ela é anormal e ela tem a patológica que chamamos da doença. Mas então, Bruno, a ansiedade é uma antecipação, né, do que vai acontecer? A gente pode Isso, resumir assim? isso. Uma antecipação do que pode acontecer futuramente. Você fica naquele Entendi. entusiasmo, se for uma ansiedade boa. Agora, quando uma ansiedade é ruim, aí fica naquele
naquele medos em reais, sabe? Quando um exemplo, um exemplo, não existe fantasma. Aí você, um exemplo, diz, apaga a luz, aí diz, eu tô vendo um fantasma. Tem muita gente que tem medo, as crianças principalmente. Aí o que acontece? Ali é um medo em real, entendeu? Então Então a aquele é ansiedade está ligada ao medo, é isso? isso, um medo em real do futuro também, entendeu? Entendi. E como que a gente consegue diagnosticar essa ansiedade? A gente precisa ir ao médico? Como que é isso? A gente sozinho consegue identificar isso? Bom, sozinho eu não indico nenhuma pessoa dar um diagnóstico só, porque é preciso sim a gente procurar um profissional. Se nós estamos sentindo algum sintoma da ansiedade, é de priori a gente ir até um profissional que entende do assunto, porque muitas das vezes nem possa ser que seja uma ansiedade. Possa ser que seja uma coisa mais simples ou pode ser uma coisa mais pior. Então, sim, tem que procurar um profissional para dar um diagnóstico. Você vai realmente falar o que você sente para que ele venha dizer se é ansiedade ou não. Ele vai demonstrar as partes da ansiedade para o seu paciente ou cliente, certo? Onde ali, dentro de uma conversa, ele vai realmente dizer, olha, você está com ansiedade, uma ansiedade que chamamos de patológica, que já vem com alguns transtornos. Também, agora, se for uma ansiedade natural, ele vai dizer, olha, é simplesmente porque você está numa ansiedade normal. Isso aconteceu quanto tempo? Né? E vamos perguntar isso também, se quanto tempo? Quanto tempo que aconteceu isso, que você está sentindo essa coisa? Porque se um exemplo só aconteceu uma vez comigo, ontem de noite, aí eu também não posso, tipo, dizer, é uma ansiedade severa. Não, pode ser seu dia corrido. Ah, entendi. Boa noite aí, pessoal que chegou, Marsoto, Mitilene, Boa noite. Adriane. Tá chegando o pessoal aí, ó. A Sheila. Bruno, então assim, com relação a isso, ansiedade, tem uma idade em que a pessoa está mais propensa a ser ansiosa? Ela pode acontecer também em crianças, em adolescentes? Como que a gente pode entender isso? Bom, todo mundo pode ter ansiedade. Todo mundo pode ter um pico de ansiedade. Não tem uma idade específica. Não tem uma idade específica. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, todos eles podem ter a ansiedade. Só que quando nós podemos observar em uma criança, né? Quando nós podemos observar, Bruno, em uma criança que está ansiosa, é quando muitas das vezes ela fica meio agitada, ela não para quieta, ela começa também a perder sono. Um exemplo também, quando realmente elas não param, elas ficam agitadas demais. Um exemplo, antes ela era calma, mas depois ela ficou elétrica, estressada. Muitas das vezes também tem a parte também de um exemplo, urinar na hora de dormir, né? Quando tá dormindo, aí sem querer urina na cama. Então, isso também pode ser uma constatação de ansiedade, entendeu? Muitas das vezes uma criança também, quando ela ataca um amiguinho na escola, de repente, vai e Pode ser morde, ansiedade. pode ser ansiedade, porque ali como eu posso explicar, para ficar bem esclarecido para todo mundo, é como se fosse uma expressão dela, ela se expressando ali, naquela mordida, entendeu? Ela não Então, entende, ansiedade, aí o subconsciente ele lança para ela atacar.
Aliás, Entendi. Então, aquela sensação de luta ou fuga. entendi. Então, qualquer idade a pessoa pode ser ansiosa. A gente vê muito também os jovens, né, na época de vestibular, né? Essa é uma fase também que causa uma ansiedade muito grande, né, Bruno? Isso. E Escolher a principalmente a profissão, juventude. né? Aquela cobrança. Pois é, a juventude tem demais. Porque muitos jovens, alguns dos jovens, né, a maioria, eles não sabem o que querem fazer da vida. Então, pela cobrança dos pais, pela cobrança da própria sociedade mesmo, de ter, você tem que ter uma formação, você tem que ter um trabalho e tal, para você sustentar sua família. Vem também a pressão dos amigos, você já está em idade de namorar e tal, essas coisas. Então, tudo influencia. Então, o jovem, ele começa daí, sem saber o que fazer, aí ele vai até um psicólogo e diz, olha, eu estou aqui. Aí é nessa parte que ele entra e o psicólogo simplesmente, ou o terapeuta, ele vai dizer, olha, simplesmente você tem que ver uma coisa que dá certo para você, o que você quer da vida, né? Para que a pessoa venha ter um norte. Porque Entendi. esses jovens não têm um norte, a maioria. Aí por isso que eles ficam mais ansiosos, né? Que tem até uma das síndromes que a gente pode até comentar sobre ela, que é a síndrome do pensamento acelerado, SPA, que ele dá muito nos jovens, nesse mundo de informação, certo? Porque nós vivemos num mundo que a gente está criando os nossos filhos, a nossa juventude nas escolas. Eles cobram muito, eles colocam muita carga, muito intelectual. Então, um exemplo, celular demais. O intelectual. Então, fica ali processando. E quando a pessoa vai dormir, ups, não dorme, porque a mente fica ali trabalhando, processando tudo. Aí vem a insônia e por aí vai. Entendi. E realmente, né, essa coisa de telefone, de ficar muito tempo em joguinhos, faz com que a pessoa fique Isso, muito ansiosa, né? Porque ela quer terminar isso, aquilo, ela quer ver as novidades, dá isso. essa E coisa outra, de pressa, né? com certeza. E quando você é um exemplo, eu vou jogar um joguinho porque isso é que me traz uma recompensa, isso que me traz um prazer e tal. Aí o que acontece? Muitas das vezes esquece o estudo. Esquece o estudo. Então, você não vai ter uma sensação de prazer no estudo, não vai ter uma sensação de recompensa. Então, o que nós indicamos é fazer uma desintoxicação de dopamina. Bruno, como eu vou fazer uma desintoxicação de dopamina? Simples. Você vai no lugar daquelas atividades que você está fazendo, que está lhe trazendo a dopamina, você vai simplesmente trocar pelo estudo. E aquela dopamina você ter só no final de semana, mas não o final de semana todo. Entendeu? Só Tá, aquele uma hora, que é aquela mas recompensa. tá, explica pra gente aqui, pessoal que não sabe, o que é uma dopamina, Bruno? Vamos Quem lá. não entende do assunto, tá chegando agora, o que que é dopamina? Nossa, vou explicar. Eu falei isso sem explicar. Nossa, gente, me perdoe. Bom, a dopamina, ela é um neurotransmissor, certo? Que ela é produzida para nos dar recompensa, onde vai nos dar motivação. Então, quando você vai fazer algum exercício físico, é liberado dopamina. Também na alimentação, banana, abacaxi tem dopamina. Então, tudo isso tem dopamina. É um neurotransmissor que controla a ansiedade e a depressão. Legal.
Então, assim, vamos falar um pouquinho, Bruno? Você pode falar pra gente aí um pouquinho dos sintomas que a depressão traz? Ela pode trazer algum sintoma físico, né? Porque a depressão tá uma doença psíquica, uma coisa mais psicológica, mas eu posso ter algum sintoma físico estando ansiosa? Pode falar Sim, assim os sim. principais sintomas da ansiedade pra gente? Bom, eu vou te explicar em um resumão para que o pessoal entenda uma palavra mais, uma explicação geral que dê para todo mundo entender. Os sintomas são três grades de sintomas. Temos os sintomas psíquicos, cognitivos e físicos, certo? Então, quais são os Bruno, sintomas? Oi, Bruno, cognitivo, explica aí pro pessoal que não sabe o que é também, tá? Por favor. pronto. Vamos explicar um pouco o que é cognitivo. O cognitivo vem da É. parte de concentração, vem da parte de estudo, da parte onde você aprende, entendeu? Essa é a cognição. Ah, sim. Então aí, o pessoal que não sabia o que era É, cognitivo já tá sabendo, viu? Concentração, estudo, a nossa isso. aprendizagem. E de um jeito bem simples aí, bem enxutado. Assunto de aula. Top. Aí, deixa eu te falar um pouco sobre os sintomas mais a fundo. Temos alguns sintomas psíquicos, que são os pensamentos acelerados, pensamentos negativos, muitas das vezes, o medo também, certo? Na parte cognitiva, como eu te falei, vem a falta de concentração. Você não consegue ter concentração em algo nos seus estudos ou em algo que você esteja fazendo. Também você não consegue ter aquele foco como tinha antes, né? Muitas das vezes pessoas que trabalhavam bem, hoje não conseguem por conta que não estão conseguindo ter foco, porque a mente ela está presa nos seus cárceres internos, naquelas preocupações, naqueles medos, entendeu? Agora, os físicos, eles podem trazer muitas sensações. Temos a sensação de pressão arterial alta, pode aumentar a pressão. A respiração, ela pode, uma pessoa ansiosa, ela tem a sensação de que a respiração dela está muito acelerada, aumentada, e principalmente o coração. Pessoas ansiosas, ela tem aquela sensação de palpitação maior, que sentem o coração batendo com mais força, que chamamos isso até de taquicardia, certo? Que onde os batimentos cardíacos aumentam e na ansiedade eles aumentam 100 vezes. Interessante. Então, a ansiedade ela pode provocar também essas doenças físicas, né? Esses sintomas físicos. Isso, Eu lembro que eu sofria muito com ansiedade e eu sentia como se fosse um enforcamento aqui no pescoço. E os médicos falavam: não, isso não existe nada aí, é uma sensação, né? Uma coisa aí da minha cabeça. Mas parecia que era físico e não tinha nada, né? Não tinha nada, não tinha uma roupa me incomodando, não tinha ninguém me apertando. E é uma coisa assim muito da ansiedade também. E a insônia, né, Bruno? É uma coisa que e a insônia também. quem é ansioso sofre com isso. Eu lembro que eu passava noites ali sem dormir com aquele pensamento que não parava nunca. Graças a Deus eu Isso, consegui tratar isso aí. com A certeza. ansiedade E acho que é um olha, dos principais, né, Bruno? oi? Oi, pode falar. Não, eu falei que eu acho que, assim, Tá. a insônia é uma das coisas principais, assim, né, da ansiedade, porque todo mundo que eu conheço que fala que é ansioso diz que passou a noite em claro, né? Ah, passei a noite Certeza. em claro, tô nervoso pensando nisso. E realmente, Amanda, tem a insônia, né? Fora outros sintomas. A insônia é muito, como posso dizer, ela ataca realmente todas as pessoas. Também entra muito nessa parte do SPA, da síndrome do pensamento acelerado.
certo? E Hum, muitas pessoas estão realmente presas a isso. Muitas pessoas. Tem pessoas que têm uma certa vergonha de procurar ajuda, mas realmente tem que procurar uma ajuda. Porque imagina, você passar a noite inteira sem dormir, como vai ser a sua produção se você trabalhar no dia seguinte? Não vai, não não vai, produz, né? não produz, entendeu? E tem muitos sintomas, porque se a gente for trazer aqui, vai ficar muito extenso. Só uma coisa que eu gosto de enfatizar, não sei se vocês se lembram, é naquela parte da respiração acelerada. Não sei se vocês veem muitas pessoas, um exemplo, quando estão naquelas crises de ansiedade, pegar um saco e começar a soprar dentro do saco. Não sei se vocês O que já que acontece viram. com isso? Já vi na Nossa, televisão. Isso eu serve vou pra te quê? explicar. Eu vou te explicar. Sabe o que acontece quando a gente está respirando muito rápido, né? Aquela falta de ar, aquela respiração muito excitante, que chamamos de hiperventilação, é liberado para fora, sai muito CO2, que é o gás carbônico, certo? Então, o que acontece Hum, quando esse gás carbônico sai? Baixa o nível, certo, do ácido no sangue. E essa baixa de ácido no sangue, o que pode acontecer? Acontece que o cálcio começa a trazer uma dificuldade na calcificação no sangue. Aí isso traz o quê? Formigamento, traz sensação de desmaio, os dedos começam, tipo, encriquilhar, e por aí vai. Então, por isso que o pessoal faz aquela hiperventilação dentro do saco, para que o CO2 volte para dentro do corpo, entendeu? Porque a falta desse CO2 vai danificar o cálcio no sangue. isso aí eu não sabia, Bruno. Muito interessante, hein? Essa parte eu desconhecia do gás carbônico. Olha aí, Ainda bem que eu muito não tô mais interessante. sofrendo com ansiedade, senão eu ia procurar um saco de papel para respirar e devolver um gás E olha, carbônico quando eu ficasse assim. quando eu decidi falar sobre temas de ansiedade e me aprofundar mesmo na ansiedade, eu disse, eu vou falar sobre ansiedade, eu vou fazer cursos de ansiedade, porque eu tenho também essa experiência da ansiedade, Amanda. Eu também fui uma pessoa muito ansiosa, eu tinha um spa, certo? Então, o que acontece? Então, eu já tenho essa bagagem de conhecimento das minhas próprias experiências. Porque, um exemplo, eu falar de uma coisa que eu nunca tive seria muito vago, entendeu? Eu falaria como se eu não estivesse me colocando no lugar das outras pessoas. Então, quando eu falo é, com o que eu passei, com minhas próprias experiências, com minhas convicções, então eu já tenho aquela segurança, aquele negócio de falar, aquela propriedade, É verdade. entendeu? Quando a gente conhece, né, a gente realmente consegue explicar melhor como é, né? Isso. Então, Bruno, fala aqui, ó, deixa eu ver o que eu anotei. Tem assim algum momento, né, alguns momentos, atividades que são assim que costumam ser os desencadeadores da ansiedade de um modo geral, porque cada pessoa, né, tem a sua forma única, né, de ser ansiosa com alguma coisa. Eu, por exemplo, fico muito ansiosa se eu tiver qualquer coisa no futuro. Hoje não, graças a Deus eu consigo me controlar. Mas antigamente, por exemplo, para tirar a habilitação, se era daqui a 2 meses a prova, eu já começava com aquela insônia, pensando um monte de coisa, que eu não ia passar, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu citei aí as pessoas do vestibular, né? Por exemplo, eu lembro que na minha época também eu ficava naquela, poxa, vai ter prova
sei lá, mês que vem, durante um mês eu já ficava com aquele pensamento. Então, assim, você pode citar pra gente mais alguns desses fatos, dessas atividades que desencadeiam a ansiedade no modo geral, na Sim, maioria das Amanda, pessoas? com certeza. Tem muitas pessoas que ficam ansiosas, que ficam naqueles transtornos no trabalho. No trabalho. As cobranças. Quando muitas pessoas têm muitos trabalhos excessivos. Então, quando temos trabalhos excessivos, você não consegue dar conta. Tem pessoas que não conseguem dar conta. E aquilo fica acumulando na cabeça. E quando você vai dormir, você está pilhado. Você vai dormir a sua mente acelerada, porque ela está processando todo aquele seu trabalho que você fez. Então, as cobranças no trabalho, não só no trabalho, mas também em casa, certo? Então, eu postei há um tempo atrás uma enquete que eu perguntei assim: será que o seu ambiente ele influencia na sua ansiedade, no seu você ter algum transtorno de ansiedade? Muitas pessoas falaram que sim. Então, assim, nós vemos que 100%, 90%, 100% não, porque seria extrapolado demais, mas 90% das pessoas, o ambiente influencia muito para que venha desencadear os transtornos de ansiedade. Aí você falou do trabalho, Bruno, eu lembrei, o pessoal que trabalha com vendas, né, tem sempre muita meta para bater. Eu lembro que eu trabalhei assim a minha vida toda na área de vendas, agora que eu saí um pouco nos últimos anos, que eu mudei de área, embora eu ainda tenha um pouco de pé na venda, assim, realmente era algo que trazia muita essa ansiedade em mim. Minha ansiedade foi diminuindo muito quando eu troquei de área, né? Porque a ansiedade com essa questão de meta, você tem uma cobrança muito grande, você fica naquela, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que bater meta, eu tenho que fazer. Então, assim, geralmente a pessoa que trabalha com vendas, né, que trabalha tendo uma meta para cumprir, ela sofre ali uma ansiedade, mesmo que pequenininha, né? Isso, isso. E eu também, Amanda, eu trabalhava muito nessa área da venda. Eu era líder de equipe, não vou citar empresas por questão de ética, mas quando chegava no final do mês para ter o fechamento, a gente corria e tipo se escabelava na loja e ficava aquele negócio. No outro dia, eu me acordava logo cedo para me correr para a loja para dizer: nossa, e agora como eu vou bater essa meta? Rapaz, é hoje, tem que ser hoje, tal. E vinha aquela ansiedade, vinha aquela, nossa, vinha o bull. Depois que eu bati a meta, parece que Ufa! era O uma alívio, né? anestesia, um alívio. Só que muitas das vezes a gente não vê o dinheiro no bolso. Aí isso dá muita ansiedade. A questão do Pois financeiro, nossa, é os 5 pilares, né? A vida social, a vida financeira, a vida espiritual, familiar. Então, os 3 pilares que são mais importantes é o espiritual, o financeiro e o familiar. Se a sua área espiritual não está bem, a sua vida financeira também não vai ser bem. Se na sua casa não está bem, a sua vida espiritual e financeira também não vai ser bem. Então, assim, tudo influencia e isso vai causar, sim, uma ansiedade, um transtorno de ansiedade e outras coisas se não for tratado. é interessante, né? Tem que levar a sério. Então, a gente falando aqui que tem que tratar e tal, quais são os tratamentos, assim, para ansiedade? A pessoa sempre precisa tomar um medicamento ou nem sempre é necessário, né? Para os ansiosos de plantão aí que gostam de tomar remédio a qualquer custo, tomam aqueles tarja preta que muitas vezes fazem mal, né? E muita gente aí dá um jeito de comprar e tomar assim até sem recomendação médica. É perigoso, né, Bruno? Então, assim, qual o Isso. tratamento para ansiedade? Bom, Amanda, eu vou te falar, depende do caso da pessoa.
Se for um caso muito grave, questão tipo até de ser uma depressão muito profunda, você pode auxiliar com medicamento antidepressivos. Só que muitos, eles querem esses antidepressivos, né? Eles dão o resultado daqui a 3 meses. Eles não são rápidos. Eles não são rápidos. Eles só dão resultados com 3 meses. Então, aí eles dizem, não, doutor, mas eu quero um resultado para agora. Eu quero chegar em casa, eu quero apagar. Aí o que os médicos passam um diazepam, né? Um zilazepam, e por aí vai. Aí é que está o perigo. Esses medicamentos viciam. O zilazepam, o diazepam, toda essa família de psicotrópicos, o qual vai dar o resultado ali na hora. Pronto. Vai solucionar aquele problema teu na hora. Mas, futuramente, você vai continuar com ele, porque você não vai poder tirar assim, automaticamente, porque você vai viciar com ele. Então, quais os tratamentos, Bruno, que você realmente indica, que você faz com os seus clientes, com os seus pacientes? Hoje, eu atuo na área da hipnose, da PNL, onde a gente, com essas ferramentas, usamos em todos os nossos tratamentos, certo? Então, o mínimo de medicamentos, certo? Então, a hipnose auxiliada com a PNL, auxiliada também pode ser com chá natural, que é o de camomila, que um exemplo vai realmente baixar teus níveis de estresse ali na amígdala, certo? Que é uma amígdala não é daqui, é a amígdala cerebral, Eu ia... é um hormônio, é um negocinho bem pequenininho, um órgão do cérebro que ele ali ativa a sensação de luta ou fuga, certo? Para que a gente venha saber o que é perigoso, o que não é perigoso, certo? Só para a gente contextualizar, para dar bem essa ênfase maior. Aí, dentro da hipnose, nós fazemos a meditação. A meditação ela é muito importante porque ela realmente vai baixar esse nível da amígdala, certo? Ele vai realmente dar essa baixa na amígdala, na região da amígdala. Então você, todos os dias, fazendo uma prática de meditação, tendo também outras terapias também, que, olha, são complementares, né? A hipnose, a auriculoterapia, temos também a psicanálise, que ajuda muito, temos também a acupuntura, olha, são todos complementares. A aromaterapia, então eles todos ajudam, né? Os aromas que usamos, a lavanda, produtos naturais como anti-estresse, que são realmente produtos que não têm contraindicação. Então, a gente indica para essas pessoas usarem o máximo de coisas que são realmente naturais, que não fazem mal, que não vão viciar, que já são do dia a dia, certo? E também auxiliada com uma alimentação saudável, né? Porque isso, doutora Luciana, a reflexologia também ajuda muito, né? Então, auxiliado também com alimentação saudável, como frutas, verduras, que aí também vai aumentar a serotonina, que também é um hormônio, que é o hormônio da felicidade, da vibe boa, Você ter um nível alto de serotonina, você vai deitar na cama e vai, apagar. E esses Ô, são um dos Bruno, tratos que a eu gente ia... indica. Ah, sim. Então, aí, aproveitando isso aí, né, você já até deu algumas dicas, eu ia te pedir dicas, né, para as pessoas evitarem essa ansiedade que tem feito tanto mal, né,
Aí você já falou aí da alimentação. Eu digo aqui também que o que me ajudou muito foi a atividade física. Isso, A a atividade atividade física física ajuda também. muito, porque a gente libera ali aqueles hormônios e vai relaxando. Então é algo que ajuda bastante. Com certeza. Atividade E a física, meditação é fundamental também, é algo perfeito assim, porque você que eu vai adotei. fazer exercício físico e depois você vai meditar, produz GABA e glutamato. São dois hormônios também importantes, porque quanto um excita, o outro dá ali aquela calma, né? Os dois se equilibram, né? Então é aquele equilíbrio maravilhoso. Ah, legal, Bruno. É, a, a Luciene pediu para você falar aqui sobre a diferença entre medo e ansiedade, que a gente comentou lá no início. Aí, Certo. como deu tempo, né, eu tô repassando aqui a pergunta. Se mais alguém tiver pergunta, coloca aí que eu vou perguntar pro Bruno. A gente ainda tem uns 10 minutinhos. Nossa. Bom, a diferença entre ansiedade e o medo é porque o medo é um sintoma da ansiedade, entendeu? A ansiedade é o transtorno e o medo é o sintoma. Então é como se eles Ah, andassem dados, entendeu? Andassem de mão dadas realmente. Porque o medo é só acionado quando você tem uma ansiedade. Então eles andam juntos. Então, como já falei, fui bem sucinto nessa pergunta, né? A ansiedade, o transtorno e o medo é o sintoma da ansiedade. É um sintoma. interessante. Então não existe medo sem ansiedade. Não existe medo sem ansiedade. Mas, e porque o medo, Interessante. ele nos protege, né? Ele nos defende, né? Então, graças a Uhum. Deus, temos a ansiedade. Por isso que eu falei no começo. Porque É, se não tivéssemos ansiedade na nossa vida, nossa, era gente demais se jogando dos prédios. Porque não teria medo de morrer. Imagina aí. verdade. Aí Verdade. estaria o Se alguém perigo. tiver perguntas, Isso, pode pessoal, pode. falar aí. Se a gente conseguir Mais alguma responder aqui, dica, Bruno, que você tem, assim, pro pessoal que tá querendo se livrar da ansiedade? vamos lá. A Massoto falou aí do yoga também, que é bem E legal, né? maravilhoso, né? E uma dica também que eu digo é mudar a rotina. E você também querer ter o resultado. Porque não adianta eu chegar para o meu paciente, o meu cliente, dizer assim: olha, vamos lá, eu vou lhe ajudar na sua ansiedade. Se a pessoa não quer se ajudar, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. E isso é um processo, Amanda, isso é um processo. Não é do dia para a noite que um exemplo, eu vou agora fazer uma meditação e a ansiedade vai sumir. Não. Você mesmo sabe que é um processo, né? E muitas das vezes pode durar 6 meses, um ano, e a gente vai se desenvolvendo durante todo o processo. Ô, Bruno, tem a pergunta da Patrícia aqui. Ela quer saber se a pessoa pode ser ansiosa só com uma coisa. Ou ela tem que ser ansiosa sempre com tudo. Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha ansiedade para tudo que eu ia fazer. Mas aí a dúvida dela é: a pessoa ela pode ter ansiedade só para uma coisinha específica? Ou Sim. não? Ela tem que ter ansiedade para tudo ao mesmo tempo. Não, não. Ela pode ter ansiedade, ela pode simplesmente ser ansiosa por um simples fato. Uma pessoa, eu arrumo minha casa, coloco um objeto em tal local. Então, se uma pessoa for tirar aquele objeto de um local, eu não vou gostar. Vai vir a ansiedade, vai ser como um gatilho. Então, eu posso ser simplesmente ansiosa pelo aquele fato de uma pessoa tirar aquele objeto daquele local que eu coloquei.
Entendeu? Então, ela pode sim ser ansiosa só por uma coisa. A Tainá tá até falando aqui, é importante, que é achar a causa raiz da ansiedade, né? A minha, né, Isso, como eu citei, era para qualquer coisa futura, uma prova, uma festa, eu era ansiosa, nossa, qualquer coisa que ia acontecer, eu já tava, né, sofrendo por antecedência. isso. E é maravilhoso quando você encontra a causa, né? Quando o exemplo vem lá de trás, mas nem todos os casos têm uma causa, porque simplesmente você pode estar ansioso só por estar. Porque nem tudo tem nem tudo a gente pode dar um porquê, né? Um exemplo, se eu for atender uma pessoa e disser, você deve ter uma causa no passado que você está trazendo, você ficar ansioso. Não, nem todos são assim. Porque pode ser simplesmente por alguma coisa que está passando. Um exemplo, no Covid agora, nesse isolamento. As pessoas estão ansiosas pelo isolamento e não por uma coisa que aconteceu no passado, né? Não tem uma causa passada. Bruno, a última pergunta aqui, para a gente não extrapolar o tempo. Alô, ou Lô, acho que é mulher. Lô. É que eu No não enxergo a Carvalho. foto, gente. Tá perguntando se o Ó, mulher. toque é gerado pela ansiedade, né? O toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Ele é gerado pela ansiedade? Isso. É verdade. Ele é um transtorno da ansiedade, dentro da ansiedade. Como você já falou, o transtorno obsessivo compulsivo. Que é uma pessoa que tem uma compulsão, vem pensamentos compulsivos, obsessivos, ou simplesmente ela vai querer um local sempre limpo. Por exemplo, eu limpo agora, eu digo, nossa, tá limpo? Aí limpo de novo. Então, sim, Lu Carvalho, o toque é gerado pela ansiedade, é um transtorno ansioso. Ah, Lorena, desculpa, é que eu não estava enxergando a foto, Ah, tá? Patrícia também tá falando que o tema é muito bom, merece outra live. ah, Realmente, o nosso tempo está acabando aqui, Bruno. Então eu quero agradecer aqui, né, a sua presença por ter aceitado aí o convite, de ter vindo aqui no Cuidando de Você, falando sobre ansiedade, né? nossa, Deixar que você falar um agradeço. pouquinho também. Olha, nós que agradecemos, nosso imenso coração, tá contribuindo, compartilhando todo o nosso conhecimento, porque é maravilhoso, né, Amanda? A gente é, levar para todo o Brasil, a gente pelo menos ajudar uma pessoa, né? Então, assim, esse é o meu prazer de estar ajudando pessoas, de chegar, fazer uma live, tá? Pessoas ali querendo realmente conhecer mais do assunto, querendo uma ajuda. E, pessoal, olha, pode contar comigo, me segue aí, entra no meu direct, pergunta, que eu sei que muitas perguntas que vocês tiveram pelo tempo, é, É algumas muito vocês restrito, guardaram, né? isso, muitos guardaram e podem perguntar lá no direct, que a gente, com todo prazer, vai lhe ajudar, vai conversar com você e vai estar compartilhando mais sobre a ansiedade. Porque nem tudo da ansiedade a gente falou, né, Amanda? Não deu tempo, né, Bruno? O nosso tempo aqui é muito É muita restrito. coisa. E, gente, se for pegar, não é 3 horas só, é muito conteúdo. É muito conteúdo. A ansiedade é um tema muito vasto, né? Isso, Então, quero verdade. aproveitar que vocês estão aí, né? E convidar o Bruno também, que a gente vem fazendo aí o Cuidando de Você toda quarta-feira. Então, semana que vem tem outro tema muito bacana, Bruno. A gente vai falar sobre controle emocional. Vai Nossa, ser que às 20 horas. Vai ser às 20 horas com a Master Coach Jussara Moraes. Jussara Ai, tá que até maravilha. aqui assistindo a nossa live. Então tá todo mundo convidado também para esse outro tema bem bacana, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Então toda quarta-feira é isso, cuidando de você. Bruno, fica aqui o convite para uma próxima, não sei se sobre ansiedade, Ó, sobre um outro tema, tá? quem sabe E eu quero aí. agradecer a presença de todos vocês aí que
Eu não consegui fazer todas as perguntas pro Bruno, porque se eu não encerrar aqui, a nossa live não vai ficar salva. A Jussara tá falando, ela tá aqui, ó. Semana que vem a gente tá aqui às 8 horas com ela no Cuidando de Você. E vai ser bem legal também. Então, estão todos convidados, tá? E eu E eu quero posso dar um agradecer aviso? mais uma vez. Ah, Pode, dá. pode sim. Presença de Rapidinho. todos. Gente, a gente tem um curso que é a Maratona Ansiedade Zero. Nós estamos com vagas abertas, nós vamos dar o módulo avançado. Quem quiser se aprofundar mais na ansiedade, entre em contato aí no direct, fala comigo que a gente já disponibiliza a sua vaga. E olha, garanto a vocês que vai ser só conteúdo massa. Isso E aí. Já que nem a participei de um Amanda. A curso do Amanda não Bruno. sabia, né? Era a Amanda, do saco. Do Não saco da sabia, não hiperventilação. sabia dessa questão do, Olha, do gás carbônico. Isso pra mim foi novo. E olha que eu sofri com ansiedade muitos anos. então gratidão, pessoal, por todos vocês estarem aqui. Fico grato, Amanda, por você ter feito esse convite. E das próximas vezes nos chama, que a gente vem com muito prazer. E alguém tá falando aqui que as lives agora duram mais de uma hora, ó. Amassoto. É, mas só tu não sabia disso? E como que é? Lembra? Quanto tempo? Eu não sei, gente. Por hoje, vamos encerrar para a gente não correr o risco de perder a live, né, É, Bruno? Vai ficar com salvo aí quem certeza. quiser rever, quem perdeu algum pedaço e mandar para os amigos, né, que estão Isso. ansiosos. E eu vou procurar saber isso, Massoto, até porque Massoto também vai fazer uma live comigo, né? E a gente já pode conseguir ficar mais tempo. Eu vou pesquisar direitinho para não correr o risco de ser cortado e perder a live. Com Tá bom, gente? certeza. Então E já agradeço mais é uma aproveitar as vez oportunidades. a presença de todos. Quem tiver interesse em participar aí do Ansiedade Zero com o Bruno, chama lá, é terapeuta Bruno, Melo. Arroba arroba terapeuta terapeuta Bruno Melo. Bruno Melo. Então vão lá, se informa aí direitinho que o Bruno tá lá pra ajudar vocês a controlar essa ansiedade. E é isso, a Isso. live vai ficar gravada aqui, tá bom? E eu espero vocês no Cuidando de Você na semana que vem, na quarta-feira, dia 9 de dezembro, às 20 horas, com a Jussara Moraes falando sobre controle emocional. Então, até já. E podem deixar os comentários que vocês quiserem, que vai ficar gravada, tá? Gratidão pela presença de todos aqui. E até semana que vem. Obrigada, Bruno. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus.